Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como calcular o preço justo das ações pelo método do Graham, o mentor ali do Warren Buffett. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E nesse vídeo então eu vou te mostrar como calcular o preço justo das ações, não é o preço teto do critério do Bazin, que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal e que é utilizado pelo Barsi. Esse aqui é um método utilizado inicialmente pelo Benjamin Graham, que é o pai do Value Investing e que foi o grande mentor do Warren Buffett. O preço justo, ele busca definir ali quanto vale de fato um ativo, quanto vale uma ação. Não se confunde com o preço de tela ou preço de mercado. É, portanto, uma técnica de valuation. Já o critério do Bazin do preço teto não é uma técnica de valuation, busca apenas verificar ali quanto o investidor está disposto ali a pagar por uma ação em razão da remuneração que ele obtém com os dividendos. Bom, primeiramente, algumas premissas são importantes para que você entenda a fórmula do preço justo ou o valor intrínseco das ações. Primeiramente, toda essa fórmula e toda essa teoria está muito bem definida aqui no livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que foi, como eu já antecipei para vocês, o mentor do Warren Buffett, e esse aqui é o Ben Graham. Ele foi tão mentor do Warren Buffett que ali em 1969 o Buffett disse: eu sou 15% Fisher e 85% Graham. Por que Fisher? Porque o Fisher de fato influenciou Warren Buffett quando ele leu o livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários do Fisher, que basicamente é uma antítese ao Graham. Não vou desenvolver tanto isso aqui para vocês, que eu já trouxe no outro vídeo, mas o fato é que o Graham foi o grande mentor do Warren Buffett e influenciou o Buffett por muitos anos, até que o Buffett conheceu a obra do Fisher e principalmente as ideias do Charlie Munger, que eram compatíveis com a do Fisher, ali em 1959. Mas então, como eu já disse para vocês, o Graham é o pai do Value Investing, ou investimento de valor, que busca ali traçar o valor intrínseco de uma ação, quanto ela de fato vale, não o que ela está ali negociada no mercado. Daí que vem a ideia de que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Você já deve ter ouvido essa frase do Warren Buffett. Dessa filosofia de investimento vem ali a teoria, também capitaneada pelo Graham, da margem de segurança, que depois também foi usada pelo próprio Bazin no seu critério do preço teto. E o que é a margem de segurança ou margem de erro? É a diferença entre o preço justo, ou seja, quanto de fato vale uma ação, e a sua cotação de mercado na bolsa de valores, ou seja, é a subtração do preço justo do preço de tela. O que deve então um value investor, ou seja, investidor de valor, buscar? Buscar empresas que estejam cotadas tão abaixo do seu preço justo que ostentem uma ótima margem de segurança. É isso que pregava o Graham, e ele dizia que só valia a pena investir numa empresa quando a sua ação estivesse cotada muito abaixo do seu preço justo, com a margem de segurança, por exemplo, de 30%, 40%, ou seja, quando o preço de mercado fosse 30% a 40% abaixo do preço justo. Ok, entendi, Luan, mas como eu encontro essa margem de segurança e esse preço justo segundo a técnica do Graham? Por meio ali justamente da sua fórmula que ele criou, que eu vou trazer aqui para vocês. E é uma forma bem simples, que leva em conta apenas 3 variáveis. E uma delas é o índice de Graham. O que é o índice de Graham? O índice de Graham é 22,5. E o que esse 22,5 significa? Ele é o resultado de 15 vezes 1,5. E o que esse 15 vezes 1,5? Para o Graham, uma empresa só ostenta uma boa margem de segurança quando ela negociar um PL, uma relação preço-lucro, de até 15 vezes, e há uma relação preço sobre o valor patrimonial, ou famoso PVP, de 1,5 vezes. Já explico melhor para vocês. Estou aqui aberto para exemplificar com o Banco do Brasil, aqui dentro do Status Invest. E você vai verificar, para calcular o preço justo das ações, é preferível utilizar ali o Fundamentos, que é muito mais simplificado, mas vou trazer aqui com o Status Invest para vocês. Então temos aqui o PL do Banco do Brasil é o quê? 5,25 atualmente. Para o Graham, até 15 vezes seria uma empresa com uma boa margem de segurança. E o que é o PL, Luan? O PL é a divisão entre o preço, tá vendo o pezinho aqui? Pelo lucro. Preço é a cotação da ação no mercado. É o preço da ação que está negociada hoje. O Banco do Brasil tá o quê? 35,85. Esse é o preço. Então eu coloco o preço e divido pelo quê? Pelo lucro por ação. Quanto cada ação deu de lucro nos últimos 12 meses. Presumindo-se que ela vai dar esse lucro de forma constante. Então eu pego o LPA, ou seja, lucro por ação dos últimos 12 meses, e coloco aqui embaixo. O resultado
resultado dessa divisão dá 5,25. E agora vamos para o preço ou valor patrimonial. Preço, você já sabe, é a cotação, dividido pelo valor patrimonial de uma ação, ou valor contábil, quanto de fato uma ação ela vale conforme o seu patrimônio líquido, ou seja, o que sobra entre os ativos e os passivos de uma empresa. E você vê aqui que no Banco do Brasil dá abaixo de 1. O que isso significa? Significa que hoje o preço da ação do Banco do Brasil está negociado abaixo do seu valor de patrimônio líquido, porque quando uma empresa negocia igual ao seu valor de patrimônio líquido, o resultado é igual a 1. Acima de 1 significa que o preço está acima do valor de patrimônio líquido. Abaixo de 1 significa que o preço está abaixo do valor de patrimônio líquido. E o que significa dizer que uma empresa está negociada abaixo do seu valor de patrimônio líquido? Significa dizer que o mercado acha a ação tão arriscada naquele momento que ele não está disposto ali, o senhor mercado, conforme o conceito do próprio Graham, a pagar o valor que uma empresa de fato vale. E quanto uma empresa de fato vale? Ora, toda a sua estrutura patrimonial, o seu conjunto de imóveis, créditos, equipamentos, caixa, tudo isso ali é o que vale a empresa. Então vamos supor que eu vou construir uma padaria e eu coloque 100 mil reais para construir essa padaria. 100 mil reais é toda a estrutura de capital da empresa, então ela vale naquele momento 100 mil reais. Agora, vamos supor que vem alguém e compra a empresa, a padaria, por 90 mil reais. Ora, ele está pagando abaixo do valor de patrimônio líquido, que é 100 mil reais. É isso aqui que significa um PVP abaixo de 1. Ok, então esses são dois conceitos importantíssimos para você entender a fórmula do Graham, para calcular o preço justo das ações. E aí então o que o Graham faz? Ele pega o 22,5, que é o PL de 15 vezes lucro, e um PVP de 1,5, e ele multiplica pelo lucro por ação e multiplica ainda pelo valor patrimonial da ação, VPA, LPA, que é só uma sigla aqui. No final das contas, temos essa fórmula para o preço justo das ações ou valor intrínseco, que é a mesma coisa, encontrar quanto de fato uma empresa vale e não quanto ela está sendo negociada no mercado. Então, o valor intrínseco ou preço justo é igual a raiz quadrada de 22,5, que é o índice de Graham, que nada mais é que isso aqui, ó, 1,5 VPA vezes 15 LPA, 15 vezes lucro, 1,5 valor patrimonial. Então, é a raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA da ação vezes o VPA da ação, que eu mostrei ali para vocês. O resultado dessa conta é justamente o valor intrínseco. E aí você consegue achar a margem de segurança, ver se uma ação está abaixo ou não do seu valor intrínseco. Lembrando que essa fórmula aqui, ela foi criada pelo Graham no livro Investidor Inteligente. Esse livro foi escrito em 1949 e a última revisão do Graham foi de 1973, que é justamente a última versão que está aqui na descrição desse vídeo, caso você queira se aprofundar ainda mais. Então, você precisa olhar para a fórmula de Graham, do preço justo das ações, com base naquele momento que ele a formulou. Naquele momento, o que predominava nos Estados Unidos e no mundo eram empresas ali de commodities, principalmente petrolíferas, e empresas industriais. Ele não chegou a presenciar ali a ascensão das empresas de tecnologia, que tem pouco patrimônio. Então essa fórmula funciona muito mais para empresas que têm grandes estruturas de patrimônio. Você não vai conseguir aplicar o método do Graham em empresas de tecnologia, porque elas possuem ali muitas vezes lucros bem baixos, e você vê isso, por exemplo, com o Nubank, que muitas vezes apresenta até prejuízo, e patrimônio muito baixo. E você percebe isso com o próprio Google, que é uma empresa de tecnologia que possui a sua sede e depois algumas filiais ao redor do mundo, e nada mais do que isso, uma estrutura patrimonial muito pequena. Gera muito caixa por conta disso, mas tem uma estrutura patrimonial muito pequena e não vai funcionar a fórmula do Graham. Então, se você for utilizar a fórmula do Graham, tenha isso muito bem em mente, assim como você precisa de alguns cuidados com o critério do Bazin. Você só pode utilizar com empresas que têm um histórico de dividendos, e aqui na fórmula do Graham, apenas com empresas que possuem lucros elevados, bem como estrutura patrimonial elevada. Com esses conceitos em mente, é só aplicar a fórmula. Ah, Lua, e como que eu acho o lucro por ação e o valor patrimonial da ação? Se você for no site Fundamentos, tá bem aqui, ó, bem no comecinho, LPA e VPA. Ah, Lua, mas eu quero aprender a calcular isso aí. É muito simples. O que é o lucro por ação? É o lucro que cada ação dá. Então o que você faz? Você simplesmente pega o lucro da empresa total em determinado período, vamos supor aqui 100 mil reais de lucro em um ano, e uma empresa tem o quê? 10 mil ações no mercado. Então eu vou dividir os 100 mil por 10 mil. Eu não quero achar o lucro por ação, que é o lucro dividido pelo número de ações. Então eu divido o lucro total pelo número de ações. Então o LPA nesse nosso exemplo é 10. No caso aqui do Banco do Brasil, que eu abri no Fundamentos, o lucro por ação está 7,67. E o VPA? O VPA é simples também. Você pega o patrimônio líquido que você vai encontrar ali no balanço patrimonial, que é um dos demonstrativos contábeis de toda empresa aqui. Você pega o patrimônio líquido, vamos supor de novo 100 mil, e divide pelo número de ações, que vamos supor que no nosso exemplo agora são 5 mil ações. Então o VPA no nosso caso aqui hipotético seria de 20. E lembrando que para a fórmula do Graham funcionar também, precisa que a empresa apresente PLs aqui baixos e preço ou valor patrimonial baixo, porque se esses dois indicadores aqui tiverem acima de 15 no PL ou acima
acima de 1,5 no PVP, não vai ter margem de segurança. Mas, Luan, vamos supor que o PL esteja bem baixo, como no caso do Banco do Brasil, mas que hipoteticamente o PVP esteja acima de 1,5. Ainda assim eu vou encontrar uma margem de segurança? Sim, porque houve uma compensação aqui. Aí sim. É o que acontece, por exemplo, com Taesa, que a gente vai calcular ali o preço justo com você. E eu vou mostrar também uma tentativa de calcular o preço justo com VEG, você vai ver que não dá certo. Assim como se você fosse tentar calcular o preço teto das ações de VEG, você não ia conseguir chegar a um resultado satisfatório. E só um adendo aqui, estamos falando aqui de ações. E por que eu estou falando isso? Porque as empresas negociadas na Bolsa de Valores são classificadas como sociedades por ações, que é a menor fração ou menor partícula de uma empresa. Eu estou dizendo isso para vocês não confundirem com as cotas, que se resumem às frações de sociedades empresárias limitadas, sociedades cooperativas e fundos, seja quaisquer fundos aí. Por que eu estou dizendo isso? Apesar de parecer óbvio, porque algumas pessoas comentam aí nos comentários como se ações fossem iguais a cotas, só que tecnicamente não é assim. Eu não sei se as pessoas falam isso de uma forma meramente informal, como a gente fala, 500 Guedes, 500 cruzeiros, se referindo ao real, ou se realmente as pessoas falam por desconhecimento. E por mais que pareça um mero joguinho de palavras, juridicamente há uma distinção importante aqui, porque na sociedade limitada, que é a sociedade por cotas, a responsabilidade que você tem como sócio é solidária com todos os sócios pela integralização de todo o capital social. Então eu respondo com todos os sócios ali da sociedade limitada, quando é sociedade por cotas, pela injeção, ou seja, pela integralização de todo o dinheiro que inicialmente foi colocado como capital social. Então a responsabilidade é muito maior. Enquanto que na sociedade por ações, que é o caso das sociedades anônimas, que necessariamente são aquelas negociadas em bolsa, a responsabilidade do sócio ou do acionista, ela se restringe ao preço de emissão, por exemplo, no IPO, preço de emissão, ou no follow-on, ou do preço que eu adquiri a ação. Então, a minha responsabilidade como sócio é só pelo preço da ação, é muito menor. Então, quando tem a falência de uma empresa, eu perco as minhas ações. Por isso é muito importante a distinção. Mas então, voltando aqui, vamos calcular o preço justo aplicando essa fórmula do Graham, que nada mais é que valor intrínseco ou preço justo é igual a raiz quadrada de 22,5, que é o índice Graham, vezes LPA vezes VPA. Não vou ensinar aqui você a fazer raiz quadrada, que isso aqui foge do propósito desse vídeo, é só você jogar na calculadora. Então vamos pegar os dados e jogar aqui. Então 22,5 vezes LPA do Banco do Brasil, que é 7,67, vezes o VPA, que é 49,55. E aí a gente clica aqui no botãozinho de raiz quadrada. Então o preço justo de Banco do Brasil, por incrível que pareça, conforme esses critérios, é R$ 92,47. E aí o banco negociado a R$ 36,00, você tem uma margem de segurança superior a 100%. E aí você pode me contrapor, Luan, mas 22,5 no caso do Banco do Brasil não parece muito razoável. Então você pode adequar, você pode fazer alguns ajustes ali. Por exemplo, você pode dizer assim, eu aceito pagar em Banco do Brasil um PL de até 10 vezes, 15 vezes é muito. Então você vai fazer a adequação. Ao invés de 22,5, você vai pegar um PL de 10 vezes 1,5, que é o PVP máximo do Graham. Então você vai usar um índice seu próprio de 15, não de 22,5. Luan, além disso, eu não aceito pagar um PVP superior a 1. Então, você vai utilizar ali um índice de 10 apenas. Aí, olha só como a conta vai ficar diferente. Eu vou pegar 10 vezes 7,67 vezes 49,55. E aí eu clico aqui no botãozinho. Aí o preço justo de Banco do Brasil fica bem mais razoável, 61,64. Ainda assim, uma margem de segurança gigantesca. Então, o Banco do Brasil, segundo preço justo de Graham, seria uma grande pechincha porque tem uma grande margem de segurança para comprar. E aqui com Taesa, olha só em Taesa, o PVP é superior a 1,5. Então o Graham já não compraria de plano? Não, porque como eu disse, às vezes o PL pode compensar. O PL é tão baixo que compensa esse PVP um pouco mais alto. Então no caso de Taesa, seguindo a fórmula do Graham, teríamos 22,5 vezes 6,44 vezes 21,03. E aí, raiz quadrada. O preço justo de Taesa, as units, finalzinho 11, seria 55,20. Hoje a cotação está R$ 40,70. Você teria então aproximadamente uma margem de segurança de 25%. Já não é uma grande pechincha, mesmo com o preço justo do Graham, porque ele compraria se tivesse pelo menos uma margem de segurança de 30% a 40%. Principalmente aqui no caso de Taesa com PVP mais alto, pelo menos 40%. E agora vamos tentar, mostrando para vocês que não dá certo usar o método Graham com empresas de tecnologia como a VEG, que atualmente sim é uma empresa de tecnologia, você percebe que ela tem um PL de 30 vezes lucro e um PVP de 9, então já não daria. Então você vai ver como vai dar uma distorção aqui no preço justo de VEG. 22,5 vezes 0,9, o lucro por ação, vezes 2,96, que é o VPA, valor patrimonial da ação. O preço justo de VEG seria 7,74. Impossível. Então nem tente aplicar nesse caso em outras empresas
empresas que tenham pouco patrimônio ou que negociem a uma relação preço-lucro muito alta. Lembrando que PL, o que ele te indica? Ele te indica em quanto tempo, mais precisamente em quantos anos, o seu capital que você investiu para comprar uma empresa vai voltar para você na forma do lucro constante da empresa. Então, se o PL aqui de VEG é 30, significa que, em tese, se o lucro de VEG não subir, o que é muito improvável, né? O valor que você paga hoje por VEG demoraria 30 anos para voltar na forma dos lucros. Já Banco do Brasil, apenas 5 anos, entendeu? E de novo, eu trouxe aqui no site Fundamentos porque é mais fácil aqui de você já pegar essa informação logo de cara. Mas você pode utilizar aqui o Status Invest ou qualquer outro site que melhor lhe aprouver. E se você me perguntar se eu utilizo o preço justo das ações para tomar decisões de investimento, particularmente eu não utilizo, mas eu apenas calculo para ver ali quanto que seria o preço justo. Por quê? Porque dá muito mais margem de segurança você utilizar o critério do Bazin, do preço teto. Ah, mas se a empresa não paga dividendos, aí você pode olhar para o preço justo, você também pode tentar utilizar ali um fluxo de caixa descontado, que de fato é um método de valuation muito mais utilizado, porque leva em conta o fluxo de caixa da empresa ao longo do tempo. Se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, deixa nos comentários, mas é um conteúdo muito técnico. E de novo, como eu disse, o preço justo do Graham foi criado em outra época, então você tem que ter muita cautela na hora de utilizar ele. Mas ainda assim, com algumas ações e com muita ponderação, você pode sim olhar para o preço justo das ações pelo método Graham. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já conhecia o preço justo das ações do Graham? Você já sabia calcular? Conta aqui pra mim da Mirai. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, clique aí embaixo no botãozinho de gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa ajudar mais pessoas ainda. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!